E aí galera, como que vocês estão? Moraes aqui na área. Hoje a gente vai estar vendo um review, porque, tipo assim, é, eu achei os computadores, eu já tinha batido o martelo com o computador que ia comprar. Só que o que acontece? Eu achei alguns computadores que tem próprio upgrade dentro do site. Então, por exemplo, o computador é o mesmo, o modelo é o mesmo. Por exemplo, o ROG Strix. Só que aí tem com processadores diferentes, tem com memórias RAM diferentes. Então eu mudei minha opinião sobre qual comprar, porque eu achei um com processador muito melhor. Só que eu não entendo muito bem desse processador, eu sei mais ou menos, eu tenho uma ideia do que ele faz. Então a gente vai estar vendo um review desse da diferença desses dois processadores para eu tomar a melhor decisão, beleza? Então vamos embora. O 9955 da X3D da AMD é a melhor CPU que você pode obter atualmente para um laptop gamer ponto Ah, esse é o final, melhor. Esse que eu mas tô custa mais em querendo. comparação com a versão sem 3D. Então vale a pena gastar mais para obter o 3D. Comparei ambos em 30 jogos em Vamos 3 ver. resoluções, bem como as térmicas, consumo de energia, duração da bateria e muito mais para descobrir. Esses dois processadores são quase exatamente iguais, sabe? Ambos têm 16 núcleos a 32 threads, um clock de aumento de 5,4 GHz e a mesma quantidade de cache L1 e L2. Mas onde a versão 3D difere é no cache L3, onde tem o dobro da quantidade e Caralho. 128 megabytes de cache L3. É muito maior. Eu não tenho ideia do que para que serve esses cache L1, L2, L3. Mas se eu não me engano, parece que tipo, quando você tá precisando processar uma parada, tipo assim, você já processou o gráfico, uma parte do mapa. Aí ele salva isso na memória e quando você vai e volta, ele não gasta processador de novo, porque ele já processou uma vez, entendeu? Aí tem essa inteligência para não ficar repetindo o processamento. Basicamente é isso. Só que eu não sei se é esse L3 cache que faz isso. Do que a maioria das outras CPUs de laptop, mas laptops com essas especificações não são baratos. Então, se encontrarmos uma boa oferta em qualquer laptop gamer com qualquer um desses processadores, os adicionaremos ao nosso site de ofertas de laptop gamer. Você pode economizar dinheiro com o link abaixo. Estou usando o Neo 6 da XMG para fazer esse teste da forma mais justa possível, porque ambos os laptops são exatamente iguais, exceto pelo processador, o que significa uma comparação perfeitamente justa. Ambos os laptops nos permitem ajustar o limite de energia da CPU por meio do software do centro de controle, e mais energia é igual a mais desempenho, mas também a mais calor, mas este gráfico mostra a pontuação multinúcleo do Cinebench para ambos os processadores em diferentes níveis de energia. O Cinebench não se importa muito com dinheiro extra, portanto quase não há diferença entre eles, e a pequena lacuna que estamos vendo pode ser apenas sorte na loteria do silício, já que os chips são os mesmos. Testei todos os aplicativos a 80 watts para representar um modo de desempenho mais baixo e a 150 watts para mostrar o desempenho máximo. Mas sim, este teste, a diferença é insignificante. As temperaturas eram quase as mesmas nesta carga de trabalho com o ventilador ajustado para a mesma velocidade, e ambos estavam funcionando praticamente nas mesmas cidades de clock em todos os 16 núcleos. O chip 3D estava usando um pouco mais de energia, com ambos limitados a Energia, 150 foda-se. watts, mas menos com Pra 80 watts. No se entanto, a Dare gastar também mais e estava ser pontuando melhor, um pouco menos com não tem 80 watts. Isso problema. coloca o chip 3D ligeiramente à frente em termos de desempenho por watt. Mas no final das contas não há diferença carga de trabalho e renderização. E é algo semelhante em outras cargas de trabalho de renderização, como Blender, V-Ray ou Corona R. Apenas pequenas diferenças, embora a versão 3D estivesse ligeiramente à frente em todos os casos, em ambos os níveis de energia. A maior diferença que encontrei foi na compilação LLVM, onde a 9955HX 3D estava concluindo a tarefa mais de 25% mais rápido que a 9955HX. Os valores estão em segundos aqui, então quanto menor, melhor agora. E, presumivelmente, algo sobre essa carga de trabalho de compilação, adoro dinheiro extra. Mas, além disso, praticamente todas as outras cargas de trabalho não relacionadas aos jogos que testei foram ligeiramente melhores aos jogos 3D. Mas as margens eram bem pequenas e não são suficientes para justificar a escolha da versão 3D mais cara. Não, isso importa muito mais quando se trata de jogos. Em média, desses testes específicos, a versão 3D foi apenas cerca de 3% mais rápida em comparação com a versão não 3D. Então, claramente, a maioria das cargas de trabalho que testo para comparações de CPU não se importam muito com a Por diferença de enquanto, cache e é praticamente a mesma coisa, com ambas rodando a 150 watts a compilação. LLVM foi a única grande exceção a favor por da enquanto não tá, 955 e a tá de boa. X3D SD. Então a AMD vence a AMD, mas a AMD vence a AMD em jogos.
Testei ambas as CPUs em 30 jogos em 1080p, 1440p e até 4K para ver se o cache extra do 3D realmente faz diferença em resoluções mais altas. Spoiler, às vezes faz, e uma diferença em 4K não é algo que normalmente vemos em comparações de CPU. Baldur's Gate 3 teve a maior vitória na 9955HX 3D de todos os 30 jogos testados em 1080p, atingindo uma taxa média de quadros 65% maior. Uma diferença absurda considerando quão próximo o desempenho estava naquelas cargas de trabalho não relacionadas a jogos anteriormente. Até mesmo as quedas no desempenho mostradas pelas baixas de 1% foram maiores do que a média de FPS saindo da 9955HX. Porra, uma diferença de 30%. O 3D ainda teve uma vantagem de 42% em 1440p. Mas então em 4K, onde estamos mais limitados pela GPU, a diferença média de FPS é bem pequena. E embora o chip 3D ainda tenha uma baixa de 1%, 25% maior, que em outras palavras significa que a seleção da CPU ainda está afetando o desempenho em 4K, algo que normalmente não vemos. O Fortnite foi testado em configurações baixas e teve alguns ganhos bem grandes no 3D2, atingindo uma taxa média de quadros 38% maior em 1080p, 40% maior em 1440p e 23% maior em 4K. Esse foi o maior ganho para o chip 3D em 4K de todas as 3 resoluções testadas. Então sim, alguns jogos, dependendo das configurações, ainda podem ver grandes melhorias com o processador certo. O PUBG também teve ganhos acima da média, com 9,955 VHX 3D, atingindo uma média de FPS 36% maior em 1080p. Uma vantagem menor, mas ainda substancial, de 15% em 1440p, então apenas um ganho de 3% em 4K. Porém, assim como o Baldur's Gate, a diferença em baixas de 1% é maior do que a de 1%, é maior do que a de apenas que o 3D é mais estável e consistente. O Hogwarts Legacy, por outro lado, não viu realmente nenhuma grande diferença quando se trata de baixas de 1%. Mas o chip 3D ainda forneceu um aumento de 34% na média de FPS em 1080p, uma melhoria de 14% em 1440p e basicamente nenhuma diferença real em 4K. Claro, nem todos os jogos obtiveram grandes ganhos com o 9955X 3D. O desempenho foi basicamente idêntico em ambos os laptops. Em Dying Light 2, claro, testei em configurações altas. Talvez fosse uma história diferente com configurações mais baixas, mas não acho que haja muito sentido quando 4K ainda sustenta 60 FPS sem nem mesmo fazer uso de upscaling, sem nem mesmo. O Microsoft Flight Simulator não viu nenhuma diferença na média de FPS. Não joga mesmo. No entanto, houve uma boa melhoria de 14% para mínimos de 1% no 3D em 1080p. Embora seja questionável o quanto de jogos em 1080p você conseguiria fazer com este hardware. O Spider-Man 2 teve ganhos acima da média com a 9955HX 3D, atingindo uma taxa média de quadros 32% maior em 1080p, embora a diferença deles fosse muito menor em 1440p e basicamente inexistente em 4K. O Counter-Strike 2 foi outra grande vitória para nosso processador tridimensional, atingindo uma média de FPS 21% maior em 1080p e 22% melhor em 400 melhor em 1440p, a terceira maior diferença nessa resolução entre todos os 30 jogos testados. Até mesmo 4K se beneficia do cache extra. O tempo de turno do Civ 6 foi testado com o benchmark de IA do jogo. Então, estamos analisando quanto tempo leva para completar um turno aqui em vez de FPS, o que significa que números menores são melhores. A resolução também não importa para esse teste, e o cache extra não parece ajudar com todos os resultados dentro da margem de erro. Em vez de falar individualmente sobre o resto dos 21 jogos testados, eu vou pular rapidamente pelos resultados na tela. Agora, alguns deles ainda vêm grandes diferenças, mas eu já foquei nos jogos com as maiores diferenças, então sinta-se à vontade para pausar o vídeo se quiser dar uma olhada mais de perto em qualquer um dos outros jogos testados. Acho importante testar uma ampla seleção de jogos para que possamos ter uma ideia precisa das diferenças médias de desempenho para chegar à conclusão mais justa possível. Em outras palavras, mais dados equivalem a mais e melhor. Vamos dar uma olhada nessas diferenças médias a seguir. Em média, em todos os 30 jogos testados, em 1080p, o Ryzen 9995555HX 3D da AMD foi quase 15% mais rápido em comparação com o seu 9955X. Tipo assim, dá diferença, só que eu não tenho costume de jogar. Uma grande vitória no 3D, jogo mas muito metade dos jogos testados ainda teve melhorias percentuais de 2 dígitos com essa terceira dimensão. Os ganhos são ainda maiores se compararmos pontos baixos de 1%. Com o 3D 18% à frente do não 3D. Temos apenas 27 dos 30 jogos apresentados aqui. Como alguns dos testes não registram quedas de 1%. Honestamente, acho que isso faz mais diferença do que o aumento na média de FPS, já que a 99555 VHX 3D garante uma taxa de quadros mais suave e consistente durante os jogos. É legal que 1080p tenha ganhos tão incríveis. Mas considere que laptops para jogos pareados com qualquer um desses processadores geralmente terão GPUs capazes de jogos em 1440p com telas de 1440p.
Em 1440p, a 9955XD agora tinha uma vantagem de apenas 6% quando comparado a 9955X em FPS médio, com apenas 5 dos 30 jogos, agora experimentando uma melhoria de 2 dígitos agora. Resoluções mais altas são mais limitadas pela GPU, então as diferenças entre as CPUs importam menos. Dito isso, alguns jogos ainda tiveram algumas melhorias bem grandes no 3D AI, e ainda há uma melhoria maior de 10% para baixas de 1% em 1440p com o poder da terceira dimensão. Dependendo do jogo que você estiver jogando, a 9955HX 3D definitivamente ajudará a melhorar a experiência de jogo em QHD ou QHD. Além disso, em 4K, a 9955HX 3D foi apenas 2% mais rápida do que a 9955HX em termos de FPS médio. Fortnite e Counter-Strike foram os maiores outliers. Fora isso, a CPU simplesmente não importa muito nesta resolução mais alta. O 3D nos dá um aumento de 5% a 1% em todos os jogos testados em 4K. E o aumento definitivamente pode ser útil em jogos competitivos como Fortnite ou PUBG. Veja como as taxas de quadros ficam se, em vez disso, fizermos a média de todos os jogos em todos os jogos em todas as resoluções. Acho que isso nos permite ver melhor dá uma diferença boa pra caralho, só que, tipo, por mais que a diferença é grande, de fato, mas isso não significa que esse daqui seja baixo. Nossa, 184 de FPS é coisa pra caralho. Então, tipo assim, beleza, de fato a diferença existe. Só que isso não significa que esse daqui é ruim, entendeu? É tipo assim, uma Ferrari e Lamborghini. A Lamborghini ganhou, mas não significa que a Ferrari é uma bosta. Ainda é uma a diferença Ferrari. geral em um resumo rápido e Eu fácil. vou economizar, não vou gastar Honestamente, um nada. ótimo desempenho, tem um ótimo desempenho. Quer dizer, eles têm GPUs de laptop RTX 590, então era de se esperar, mas normalmente não vemos tanta diferença com a mudança de CPU. A diferença em 1440p é quase equivalente a subir para o próximo nível de GPU e a 5090 Ti ainda não existe. Opa, ele falou o quê? Laptop rápido e fácil. Honestamente, um ótimo desempenho, tem um ótimo desempenho. Quer dizer, eles têm GPUs de laptop RTX 590, então era de se esperar, mas normalmente não vemos tanta diferença com a mudança de CPU. A diferença em 1440p é quase equivalente a subir para o próximo nível de GPU e a 5090 Ti ainda não existe. Então isso é o melhor que podemos obter. Os gráficos integrados são os mesmos em ambos, mas são fracos demais para se preocupar em jogos. O 3D V-Cache não ajudou em configurações médias de 720p no Cyberpunk, presumivelmente porque as GPUs são um limite muito grande. Apenas para referência ainda, este jogo rodando os gráficos discretos 5090 em configurações ultra de 1080p ainda teve uma média de FPS 10% maior com o chip 3D e uma baixa de 1%, 22%. Então o jogo é afetado. Simplesmente não importa para as GPUs. A duração da bateria não foi ótima em nenhum dos laptops, mas durou 15% a mais no laptop não 3D. No entanto, infelizmente, este não é um teste perfeitamente justo. Meu laptop 3D, na verdade, tem um painel mini LED, enquanto não 3D IPS. Então, embora eu tenha executado os dois com o mesmo brilho, os requisitos de energia seriam diferentes. Eu queria tentar conectar um monitor à placa de vídeo integrada, mas tive outros problemas que impediram isso. Então, é isso que temos. Então, que tipo de diferença de preço estamos vendo entre as versões 3D e não 3D? Os preços mudam com o tempo, é claro. Então verifique os links abaixo dos vídeos para atualizações e para ver se há alguma promoção atual, porque se os laptops, vários jogos com qualquer uma dessas CPUs tiverem uma boa promoção, nós os adicionaremos ao site gaminglaptop.deals. Atualizamos isso todos os dias para incluir todas as melhores promoções. Portanto, certifique-se de verificar regularmente para economizar dinheiro em seu próximo laptop para jogos com o link abaixo. No momento da gravação, no final de julho, o Asus Strix G16 era o único laptop que consegui encontrar no ZOAA, disponível com ambos os processadores no mesmo chassi. Neste caso, é apenas US $100 mais caro para obter o 3D Ballers, ou cerca de 4% a mais de dinheiro. Na Alemanha, de onde vieram meus laptops 3D Ballers, ou cerca de 4% a mais de dinheiro. US $100 Olha, 5070 Ti. Isso mesmo. Mais caro para obter o 3D Ballers, ou cerca de 4% a mais de dinheiro. Na Alemanha, de onde vieram meus laptops XMG, para a configuração exata que testei, estamos olhando para euros 4,89 o AMD 9955HX com 5,90 ou euro 215 extras para obter o 3D, o que se traduz em 5% a mais de dinheiro para o 9955HX-T. Mas apesar de custar mais, o 9955HX 3D oferece melhor valor em termos de custo por quadro em resoluções de 1080p e 1440p e 1400.
O 3D oferece um valor um pouco pior se você de 4K, pois as taxas de quadros eram muito mais próximas nessa É isso resolução. mesmo, galera. Mas dito isso, se você está gastando tanto dinheiro, provavelmente quer apenas o melhor desempenho e não se importa tanto com o valor e não se importa tanto com o valor. Com base nessas diferenças isso de mesmo. preço, honestamente, acho que você seria meio louco se comprasse o 9955X em vez de gastar um pouco mais para obter o 99955X 3D. Pelo menos se você planeja jogar. Claro, nem todo laptop disponível com uma 955HX também tem uma versão 9955HX 3D. Então a 3D pode nem sempre ser uma opção. Mas eu recomendo fortemente que você opte pela 3D, mesmo que sejam 100, 200, talvez até o S300 a mais. Como vimos na maioria das outras cargas de trabalho não relacionadas a jogos, o dinheiro extra da terceira dimensão não ajuda muito, a menos que você esteja realizando tarefas específicas e beneficiem do cache nível 3, como compilação de código, mas mesmo assim duvido que os ganhos que vimos no meu teste se apliquem a todos os cenários de compilação de código. Mas a Intel, em breve compararei a 3D com a Intel, inscreva-se. Tá. Então, ó, porque quando eu venho aqui na Best Buy, ó, 32 GB. Asus. Ah, tá. A diferença tá pouco aqui, cara. Mas é outro processador, ó. Não é. Aquele processador é 9955. Esse daqui, ó, é 8940. 8940. 8940. 8940. 8940. 8940. 8940. 8940. 8940. E se eu pegar esse daqui, ó? Ah, não, mas esse é fino. Eu criei um parrudo que dizem que esfria melhor e tal. Ele é fininho. Ué, cadê a bagaceira? Aqui a ilha. 3D. Ah, é porque eu não tô comparando com esse, na verdade. Eu tô comparando com outro. Tá, na verdade eu tava. Na verdade eu tava comparando com esse daqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, com esse daqui que eu tô comparando. Que é mais barato. Qual que é a diferença desses 89, 40 HX? Parece que são iguais. Por que que são diferentes? Parece que são iguais. Olha o tanto de computador que tem igual. Tá, deixa eu ver com. Na verdade eu comparei com o Ryzen errado. Não foi esse que eu copiei? Versus. É isso daqui.
ver. Isso, agora sim a comparação. Agora, cadê os jogos? Que vídeo de merda, hein? Que vídeo de merda, hein? Tá, e se eu comparar esse computador aqui, ó, que ele é baratinho. Só que eu fico com medo porque ele é fininho. Aí dizem que esses fininhos esquenta pra caralho. Só que eu não sei se eu tô sendo zoião ou não, entendeu? Versus. Mas o processador é diferente, é tudo diferente. E ele é fininho, ó. Tá vendo? Aí dizem que esses fininhos não é bom. Ó. Ele é fineco. Ele é da hora também. É bonitão, mas é fineco. Porque, tipo, aí porra dá uma diferença de $600. Uma diferença considerável. Será que é esse daqui? Eu acho que é, mas será que vai estar em português? These are two of the fastest gaming laptops that Acer and Asus offer. The ROG Strix G16 and the Acer Predator Helios. É esse? Helios Predator 16S. Não é esse. Neo 16 AI Max Plus Deluxe. They have very similar specs. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Aí galera, eu tenho que responder um áudio aqui. Top, top. O jogo deve ser top também.
Prontinho. Será que eu consegui montar vocês? Caramba, hein, galera. Acho que eu só vou fazer isso. Ficou muito grande o título. Versus. Parece que é esse. Vamos ver. Nossa, essa comparação aqui é de merda, hein? Essa comparação aqui é de merda. Que legal a animação que ele fez. Vamos ver. Qual o melhor notebook gamer de 2026? Rockstrix versus Predator Helios. Links com melhores preços na descrição. Ah, não é exatamente o que eu quero. Troca pelo hardware mais recente e pela GPU mais potente. Enquanto Asus ROG G16 Aqui, ó. Então, o que tá diferenciando... E se eu só pesquisar assim? Caralho, hein, pessoal? Caralho, hein? E aí? Qual pegaremos? É o GTA em 120, 100 FPS. De bucetinhas. Nossa, que indecisão. Caralho. Ah, acho que vai ser esse mesmo. Acho que eu tô delirando aqui, gastando um dinheiro. É, puta, mano. $600. E aí, hein? Eu não consigo decidir, mano. Que loucura, velho. Esse daqui é ruim até porque não tem endereço lá, senão eu vou pagar imposto pra caramba. Caralho. E aí, mano? Ai, que desgraça. Não, é isso, galera. Eu tô indeciso aqui. Eu só vou poder comprar dia 9, ainda tem alguns dias pra decidir. Eu não consegui decidir ainda. Aí a gente vai se falando, beleza? Mas eu acho que vai ser esse daqui. Eu vou, nossa, $600 dá R$ 2.500. Não tô podendo gastar muito e as coisas que eu vou fazer não é muito pesada. É só fazer umas livezinhas e esses joguinhos bestas, sabe? Que o pessoal fica fazendo de R$ 30. Não é jogo pesado que eu quero jogar. Então acho que vai ser esse daqui mesmo. Mais barato e tal. Tem que resolver o problema do endereço, né? Não tem ninguém. Mas beleza, então tá decidido. É esse. Baratinho. 2.000 conto. E é isso. Valeu, tamo junto.
vou entregar a casa. Ai, deu tudo errado. Continuar aqui, ó, que eu quero mostrar um negócio pra vocês, ó. Estamos ao vivo, certo? Porque, ó, o que que pega aqui, ó. O processador é diferente, ó, o preço é o mesmo, 249 e 269. O preço é o mesmo, certo? Só que aí um tem 16 GB e o outro tem 32. Só que esse é fino, então eu tô com preconceito que ele esquenta mais. E outra, é um... O processador é da Intel e dizem que pra jogo, eles... Então, ou seja, o problema desse tá sendo que esse é a melhor configuração, disparado, com exceção do processador. Deixa eu ver se eu consigo ter uma comparação desses dois processadores aqui, ó. Que eu vou decidir agora, vai ser esse barato mesmo. Porque deixa eu ver, não sei se eu tô com muita grana. Tem 1000. Na verdade eu tenho esse dinheiro. Na verdade eu tenho esse dinheiro. Essa que é a verdade. Vamos ver. Aí qualquer coisa eu compro um pente de extensão, entendeu? Para transformar em 32. Vamos ver qual processador é melhor. Não, não é esse que eu tô pedindo, cara. Ultra
contra um AMD 9HX. Não, não sei. Não. AMD 9. Não, não é bem especificamente esse. Aqui, ó, deixa eu ver. Vou ter que ir pra IA. Vamos pra IA. Qual é melhor? O tá, o AMD tem 1632. Tá, também. Qual que é esse? Qual que é esse? Não fala se é o HX. Tá. 275 HX, é ele mesmo. Ah, tá, então o vídeo tava certo. É, não, tava quase certo. Eita, pô. Esses Ó, caralho. Que é esse Cinebench? Nossa, parece que... Nossa, tá um pau a pau. Ultra. Não, não é o meu. Não é o meu. Esse é o meu. Eu não sei o que é essa porra de Cinebench. Tá, vamos continuar aqui. Idiota de desempenhos, benchmarks, performance. Tá. Para game mais uso pessoal. Ah, esse daqui é melhor. Nossa, Então, pô, vou comprar o Helios mesmo. A tela é melhor, eu gosto de tela boa. Ele pediu os links. Caralho, será que ele vai conseguir avaliar os links? Caralho. E... Nossa, será que ele vai conseguir avaliar os links? Caralho, a tecnologia tá assim. Caralho. Porque eu lembro, eu mandava link pra eles, eles não lia não. Nossa, ele leu agora. É isso mesmo, amigo. Aí, ó, é 32. É, eu vou no de Predator. Nossa, mano, eu tô muito ansioso. Eu não vou conseguir esperar até dia 9. Caralho. Nossa, eu tô muito ansioso. Aí, ó, isso mesmo. Tem a tela LED. Eu gosto de tela boa. Por isso que eu comprei o MacBook. Por causa da tela, mano. Meu olho, ele consegue ver muitas coisas. Muitos detalhes pequenos. Só que não dá pra jogar o Mac. Aí eu me arrependi por causa disso. Por isso que eu quero trocar. Tá, ele falou que é uma diferença enorme da tela. Quanto que tem de... Pô, 240 Hz, caralho. O Asus Ryzen
tá, para jogos. O Asus não necessariamente vai entregar menos FPS, ambos têm. Tá, enquanto o Acer precisa renderizar porque a resolução nativa. Então, por exemplo, Asus 1200, imagem muito melhor, mas mais pesado. Ah, tá, justamente por conta da tela melhor, vai ficar pesado para processar. Entendi. No Acer você sempre reduz a resolução, quiser priorizar, tá? A gente consegue fazer isso. Além disso, o Helios é um modelo relativamente fino. Uma análise cita... e tá vendo o negócio que eu tô falando? Que ele é fino? Dessa configuração. Portanto, eu não assumiria que mesmo a gente tenha exatamente o mesmo desempenho. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Aqui eu também... Eu prefiro... O outro tá, é uma arquitetura, tá, de 20, tá. Nossa, bem melhor do que os vídeos. Nossa, 1 milhão de vezes melhor do que o vídeo. Tá, 32. E isso. E colocaria mais RAM, isso mesmo. Que promoção é essa? Não, aí o cara tá doidão. Esse preço aqui dele tá doidão. Tá, beleza. Agora, ó. Tá, esse daqui de fato não compensa, bosta. Tá vendo? Esse bagulho de ser fino. Puta, mano. Eu não consigo dar 2.000 pra ele agora. Nossa, eu tô desesperado pelo computador. Tô querendo comprar agora. Não, então melhor não, mano. Você tá doido? Olha aí. Você não vai ir lá, não? É o que eu tô te falando, viado. Não tem como ir lá, porque não tem na loja. Eles só enviam. Porque às vezes tem produto na loja e às vezes não. E nesse caso não tem. Caralho. Tá. Nossa, o cara avaliou o link. Aí ficou bom pra caralho. Aí eu gostei. Aí eu gostei, ó. Sai daqui. Vem pra cá. Aqui, ó. E entre o Acer e este. Agora sim. Porque aí, tipo, porra, ó, esse daqui 2.600. Esse daqui 2.000. Tipo, porra, é grana, mano. $600, entendeu? Prefiro na minha conta, rendendo. Porque esse daqui já vai resolver meus problemas. Nossa, eu tô sendo zoiudo. Tenho certeza que eu tô sendo zoiudo. Ah, esse daqui ganha. Tela. Aí, ó, refrigeração. Entendeu? Tá. A configuração do Asus que você encontrou. Aí, ó, é o 3D, mano. Então agora ele não tem desvantagens de RAM. Tá.
para jogar. Aí ele vai ganhar. É justamente o que torna a versão interessante. É o processador, tá vendo? Essa porra do 3D. Ele é um 16, tá? Com 3D V-Cache, isso mesmo. Particularmente, tal. FPS alto. Além disso, é mais voltado para mais... tá vendo? O chassi. Porque ele é grossão, ele é parrudo. Esse Neo ele é fininho, ó a diferença pra vocês verem, ó. Parece quase que um MacBook. E ó ele. Ele é um dinossauro. Ó. Tá vendo? Ele é um dinossauro. Além disso, é voltado para mais desempenho quanto eles. Tá. Uma coisa, o Acer ganha uma coisa importante, a tela. Ah, só a tela, mas mano, ó, dica de ouro aqui, caralho. Dica de ouro. Nunca compra tela. Não, tipo assim, não nunca. Tipo assim, evita o máximo a comprar tela IPS. Sempre pergunta: "Ah, esse monitor é IPS?" Essa tela do computador é do notebook IPS? IPS é uma bosta. É uma bosta. Falei, pronto. Ah, anti-reflexo. Não, mano, esquece esse bagulho de reflexo. É uma bosta. Ninguém usa o computador no sol, mano. Não aguenta, o computador vai esquentar. Esquece esse negócio de anti-reflexo, de IPS, é uma bosta. Aí, ó, isso mesmo. A diferença de preço. Melhor custo-benefício. Tipo assim, essas informações já estavam na minha cabeça, eu já sabia disso, que aquele é melhor pra jogo e tal, mas mesmo assim eu fico tipo, será que eu pego esse de mais desempenho? Entendeu? Será? Olha. Caralho. Nossa, disso eu não sabia. Você viu o que ele falou? Caralho. Nossa. Ele falou que como ele tá caro pra caramba, não vale a pena pegar a 5070 Ti, vale a pena pegar a 580, a 5080. Caralho. Caralho. Nossa, disso eu não sabia, amigo. Nossa, eu gostei de fazer comparação no chat, hein? Gostei. Aqui, ó, 5080. Low. Não, tem que ser 32. Tem que botar pra lascar. Aí, ó. Puta, tá o mesmo preço. Cara, ó, só que esse daqui é fino também. E computador fino não é voltado pra desempenho. Ó, mas é uma tela OLED. Caralho. Nossa. Compara os... Compara o Asus
3D com esse. Cara, agora a briga ficou boa, entendeu? Caralho. Eu vou economizar, vou pagar 2.000, tô delirando, galera. Vai ser aquilo lá, é bonitão, a tela é boa, eu sou chato com tela, entendeu? Os jogos que eu vou jogar é cacareco. E mesmo assim, se eu quiser jogar um GTA, roda também, né? Que não vai rodar. E eu compro uma ventoinha boa, um dissipador, um cooler, esqueci o nome da mesinha lá que põe embaixo. Ó, esse daqui. Nossa, o 3D é melhor, caralho. Nossa, 16 GB, tá porra. 2 tera, caralho. Aí, ó, o LED. Tá. Pô, sacanagem. Aqui, o da hora do Acer é que ele entrega 240 Hz numa OLED, mano. Isso é pica. Nossa, aquele é muito mais. Olha a diferença de peso, entendeu? 2 libras. CPU, tá. Refrigeração aí, tá vendo? Tá aqui, ó. A configuração Best Buy. O ponto mais importante. Vitória Auto. Caralho, a 5080 é pica. Nossa. Caralho, eu não sabia disso. A 5080 é pica. Pica de cachorro, que nem diz o Romário. Caralho. Hoje tá. Nossa, aqui 16 GB contra 12, né? 4 GB a mais. O que dentro de um notebook? Nossa, 14 polegadas? Puta, não, 14 polegadas é zoado. O meu 15 aqui, acho que tá no limite. Aí, o grande. Com maior limite de potência. Tá, esse 3D V-Cache é melhor do que esse processador aqui. Nossa, 14 polegadas é um notebook pequenininho com uma placa de vídeo melhor, com mais memória, caralho. É um canhão isso daqui, velho. Tá porra. Caralho, isso daqui é um canhão. Caralho, o bagulho parece um MacBook Pro, mano. Tá porra. Os caras acertou nesse daqui, hein? Tá, é fantástico. Sim. Nossa, vai ter mais FPS nesse. Caralho, mané. Nossa, mano, a placa de vídeo faz diferença, hein? Competitivo. Esse daqui, tipo. Entendi. Ultra Ray Tracing, eu não sei qual que é a diferença. Não entendi muito bem. G4. O Strix. Tá, tipo. Se você vai fritar a máquina jogando, o Strix ganha, porque ele é mais parrudo e tal. Mano, a Asus tá pecando muito na tela. Justamente porque eles priorizam desempenho. Mas se eles, tipo assim, foca na tela e o negócio aí, tipo assim, eles já são melhor em hardware. Aí se eles põem a tela pica também, aí não ia ter pra ninguém. Eles iam se consolidar como o pica de cachorro. Esse aqui tem uma promoção, é isso mesmo. Caralho. Uma configuração melhor. FPS competitivo, não. Nunca. Por causa dos 240 Hz. Nossa, é só nego viciadaço.
Não compensa. Nossa, agora sim eu não tenho dúvida. Nossa, foi muito bom ter usado o GPT agora pra ter tirado essas minhas dúvidas. Nossa, top. Top, top, top. Agora depois que eu vi. Não sei porquê. Como ele perdeu a briga pra esse daqui. Esse Asus aqui, ó. Que eu tava de olho. Como esse Asus perdeu a briga, agora ele não me interessa mais. Vou até remover. Aqui, ó. Esse Asus perdeu a briga pro outro. Por algum motivo ele me desinteressou. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ou esse daqui que é o meu, ó. É esse daqui, ó. Vou até adicionar o carrinho. É ele. Tá decididaço. O foda que tinha. O que eu fiquei assim, tipo, nossa, será que eu perdi o time? Porque tinha um outro, que é um Asus também, com a tela ruim, mas a configuração boa, só que ele era de 16 GB de RAM. Só que tava 1.800, tava $200, entendeu? Mais barato. Mas acho que com esse daqui, de fato, eu vou ser mais feliz. Por causa da tela, 240 na tela OLED. Tudo bem que não vai fazer diferença pra mim, eu não jogo competitivo. Mas beleza, é esse. 32 de GB e tal, de RAM. Então beleza. Agora sim, então, galera. Vou terminar com ele aberto aqui, ó. Porque de fato agora... Ixi, tá em promoção, hein? Não posso perder esse descontinho aqui. Ah, mas... Porra, vou ter tax. Nossa, mas aí vai lascar se esse desconto não manter até dia 9, dia 10 no caso. Tá, vai ser esse daqui o meu, então. Porra, bonitaço ele, ó. Olha o 3D dele. Olha o 3D dele. Caralho. Aí, ó, os botãozão grande aqui, as setinhas pra jogar. Os RGB pica. Aqui, ó, tem essas entradas aqui atrás pra não atrapalhar, tá ligado? Fica um monte de cabaiada aqui nos cantos. Ó, tem a de força, um HDMI e duas. Nossa, top demais. E mesmo assim ainda tem aqui as USB 3.0. Tem até de Ethernet. E esse daqui eu acho que é um... O que é isso? Micro SD. Top. Das minhas câmeras. Aí eu compro um negócio. Isso mesmo. Pica, pô. Aí o pessoal, felizão. E ó. Por que o cara não gostou? Só tem um problema. A gente tá chegando no final de 2026 e esses notebooks de 2025. Ah, pô, mas ele é bonitaço. Ah, o cara enfiou o computador na bunda e quebrou. Ah, vai tomar no cu reclamando de bateria no notebook desse? Nada a ver. Mas tá tendo bastante comentário ruim. Tem todo mundo falando que precisa de update. Ah, a tela é negociada. A tela é travada. Tipo, você não consegue
Ah, não quero usar os 240 Hz, eu quero usar 120. Você não consegue mudar. Entendi. É, mas eu acho que eu vou ser mais feliz com esse mesmo. Por mais que teve esses negócios. A galera reclamando ali. É porque eu acho que eles estavam atrás de performance. Então não é aqui. Eles têm que ir lá no. Se eles estão atrás de performance, eles têm que ir lá nos Asus. Tá. Então é isso, galera. É esse daqui. Agora sim, terminamos. Valeu, tamo junto. Ô, vocês do YouTube, se inscreve aí, porra. No canal, dá uma força aí pra eu bater os 500 seguidores pra monetizar o canal. Fechou? Valeu.